junto, são palavras que estão juntas. Ad, junto de novo, nominal, de um nome. Então, adjuntos adnominais são palavras que ficam juntas, próximas, encostadas, ao redor de um nome. É o termo da oração que sempre se refere a um substantivo ou uma palavra que passa a ser substantivo, tá? Então, o adjunto adnominal é o termo da oração, são termos que se juntam ao substantivo, sempre ao substantivo. Adjuntos adnominais, gente, na análise sintática, né? Porque esse é um nome que a gente usa na análise sintática. Ele, a abreviação dele é AA, mas eu costumo colocar ADJ, ADN, tá? São palavras ou expressões que, como o próprio nome diz, acompanham o nome. Nome em língua portuguesa, vocês sabem que é o substantivo. Dando a ele detalhes ou caracterizando. Em uma oração, são todos os adjetivos, locuções adjetivas, os artigos definidos e os indefinidos, os pronomes possessivos, os pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos e os numerais. Todos esses aqui são adjuntos adnominais, tá? Esses nomes aqui são usados na análise morfológica, porque são as classes de palavras. Agora, quando essas classes, essas palavras estão numa análise sintática, elas não se chamam mais adjetivos, locuções adjetivas, artigos, elas se chamam adjunto adnominal. Muda o nome, tá? Todas essas palavras que forem encontradas, todas essas que forem encontradas dentro de uma oração, elas serão chamadas de adjuntos adnominais. Pode não ter nenhuma delas numa oração, ou pode ter um ou mais, dependendo da frase, tá? Então, vamos lá. Olha aqui um exemplo. As fortes chuvas de verão destruíram nossas plantações de milho. Em vermelho, eu tenho todos os adjuntos adnominais. Então, vamos lá. Acha o verbo, destruíram. Quem é que destruíram nossas plantações de milho? As fortes chuvas de verão. Tudo isso aqui é o sujeito, tá? Só que o núcleo do sujeito é chuvas, é o substantivo. Então, o que eu grifei para mostrar que é o substantivo? Então, o que eu tenho ao lado desse substantivo? Eu tenho as, que é um artigo. Eu tenho fortes, que é um adjetivo. Eu tenho de verão, que é uma locução adjetiva, tá? Isso está dentro do sujeito. Destruíram é um verbo, certo? É um verbo transitivo. Destruíram o quê? Nossas plantações de milho. Então, destruir é um verbo transitivo e nossas plantações de milho é o objeto direto. Dentro do objeto direto, nossas plantações de milho, o núcleo é outro substantivo que é plantações. Então, o que eu tenho ao lado, ao redor de plantações, que é outro substantivo? Eu tenho o nossas, que é um pronome possessivo, por isso que chama pronome adjetivo, e eu tenho de milho, plantações de milho, que é outra locução adjetiva. Tá? Ou seja, o que a gente está vendo aqui? Que todas essas palavras que eu destaquei em vermelho são adjuntos adnominais. O que eles estão fazendo? Eles estão dando características, eles estão definindo, estão dando qualidades para os substantivos, tá? Então, a gente tem aqui plantações e chuvas que são substantivos, ok?
Para vocês verem bem que o substantivo ele não aparece só no sujeito, ele aparece na frase inteira, tem que ficar muito atento, tá? Vamos seguir. Aqui eu fiz o seguinte: a minha amiga vendeu 3 sandálias brancas de couro. Olha aqui. Então, primeiro vamos separar o sujeito do predicado. Quem é que vendeu 3 sandálias brancas de couro? A minha amiga. Então, ó, olha aqui esse sujeito. Sujeito simples, essa casinha aqui, tá até a minha amiga. Então, o A. Aqui embaixo, amores, na parte de baixo da frase, eu fiz análise morfológica. Na parte de cima da frase, da oração, eu fiz análise sintática. Então, isso aqui se chama análise morfossintática. As duas misturadas, tá? Então, olha aqui. A minha amiga é o sujeito, tá? O A é artigo. Então, na análise sintática, se chama adjunto adnominal. Minha é um pronome. Na análise sintática, também se chama adjunto adnominal. Então, você vai escrever ADJ, ADN. Amiga é o núcleo do sujeito. Esse sujeito, a minha amiga, é um sujeito simples, tá? Agora, vamos no predicado. Predicado verbal. Começa aqui no verbo. Vendeu 3 sandálias brancas de couro. Muito bem. Vendeu é um verbo transitivo direto. Vendeu o quê? 3 sandálias brancas de couro. 3 sandálias brancas de couro é o objeto direto. Dentro desse guarda-chuva do objeto direto, eu tenho o 3, que é um numeral. Numeral é adjunto adnominal também, tá? Eu tenho sandálias, é o núcleo do substantivo. O núcleo não é adjunto. Substantivo nunca é adjunto, tá? Ele é núcleo. Pode reparar. Brancas, adjunto adnominal, ok? É um adjetivo. E de couro é outra locução adjetiva. É um adjunto adnominal. Então, os adjuntos adnominais, eles estão rodeando o substantivo sandália. Ó, eu tenho 1, 2, 3. E rodeando o substantivo amiga, eu tenho 1, 2.